Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos nessa noite ainda conseguem dizer: Deus é bom para mim? Deus é bom para mim. É surpreendente a misericórdia, a bênção e o cuidado do Senhor para conosco, para com sua casa, para com a nossa sociedade. Por mais que os adventos que nos aconteceram, entre muitas questões sociais, muitas questões políticas, o Senhor, Ele ainda age no meio do seu povo. Deus nessa noite preparou uma mensagem, e eu posso dizer que pelo tamanho da luta, a mensagem é poderosa da parte do Senhor. Eu falo que a luta foi tão grande, aí eu fui descer de baixo agora, na hora que eu fui passar na porta da salinha das crianças, eu olhei para a tela que estava aberta, tinha um soldado na tela e a música tocando, e a mensagem, eu falei: não preciso de mais nada, é o Senhor mesmo, é Deus confirmando a sua palavra. Queridos, sem mais delongas, fiquem sobre os seus pés, peguem a sua Bíblia na mão. Livro de Efésios. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo 10, vamos ler do versículo 10 ao versículo 20. Podemos ler a palavra do Senhor? Amém. Preste bem atenção na palavra do Senhor. Está escrito o seguinte: aumente um pouquinho o som do microfone, por favor. Obrigado. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomado, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí vem o principal: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Amém. Podeis tomar assento.
Queridos, quero saudar os irmãos internautas, a irmã Inês, o irmão Everett, ele entrou, deu uma saída, mas ele vai entrar de novo, e os demais irmãos. Deus abençoe. Há uma palavra de Deus para você nesta noite. Amém? Amém. Vamos lá. Para a noite deste dia, um dia simbólico, a mensagem que Deus me deu, Ele me deu um título. E o título é: do escudo de ferro ao escudo da fé. A guerra já foi vencida. Éfeso é uma cidade situada hoje na Turquia. Uma cidade devastada. Uma cidade... Uma cidade no qual... Uma cidade no qual o apóstolo Paulo teve a intenção de levar o Evangelho a todas as criaturas através de cartas. Cartas essas conhecidas como circulares. O que significa circulares? Circulares eram pergaminhos a qual o apóstolo ou o amanuense, a quem escrevia as cartas, fazia e derivava, ou entregava, ou direcionava as igrejas das regiões. Logo, Éfeso era uma metrópole da ostentação. Da província romana, nós temos que entender que essa metrópole era na Ásia, um centro comercial onde o luxo, onde o império encontrava um mistério e um profundo conhecimento em religiões místicas no Oriente. Então, Paulo entendendo, temos que trazer aqui primeiro fundamento, ou primeiro pilar dessa cidade. Era uma cidade riquíssima, uma cidade portuária, onde recebia muitos viajantes. Pessoas que iam até a cidade para comprar tecidos, negócios diversos. E além disso, eles tinham a metrópole da ostentação, por ser uma metrópole muito grande. Logo, esse é o primeiro pilar. Mas trabalhando, tinha o segundo pilar. E se atente a essa introdução, até entrarmos no corpo da mensagem. O segundo pilar é o pilar religioso. A religiosidade dessa cidade era demonstrada de um modo colossal. Como assim colossal, Elias? Havia um templo, o templo de Artemis, um templo que hoje nós consideramos uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Aquele templo tinha os deuses e tinha deusas. E esses deuses traziam para o meio deles coisas terríveis. O culto lá era o culto ao sexo. O culto lá era um culto tratado para a ganância do corpo, para a forma como eles expunham os corpos para se deleitar. Homens com homens, mulheres com mulheres, homens com mulheres, casados ou não. Uma porcaria em pé. Deitado eles iriam ficar. Mas naquele momento, essa era a situação da cidade de Éfeso. Pois bem, esse é o segundo pilar. Esse era o segundo pilar da religião. O que gerava uma economia bilionária naquela cidade eram as religiões. Por ter muitos feiticeiros, por ter muitos falsos profetas, as pessoas iam na cidade para receber revelações. Eram manuais de magias negras, feitos por eles, para serem utilizados pelas pessoas da cidade. Ora, perceba bem, essa cidade não enriqueceu por causa de um só trabalho, por causa de muitas situações terríveis através da religião. Essa é a Éfeso. Pois bem, seguimos. No Mediterrâneo, nós temos que entender também que o terceiro pilar dessa cidade era a filosofia. Diga comigo, filosofia. Pois bem, filosoficamente, a gente falando dessa cidade, era um ambiente que era um caldeirão. Caldeirão de quê? Aonde o estoicismo, o epicurismo se misturava, as crenças estoicas. Então se misturava tudo. Todo tipo de religião havia dentro daqueles templos. Havia vários lugares onde se cultuava de forma errada. Entenda culto como uma adoração a um Deus qualquer.
Porque, na verdade, o culto que temos a Deus verdadeiro, ele não pode ser devaneio, ele não pode ser deixado e não pode ser dessa forma. Pois bem, mas esse é o terceiro pilar daquela cidade. A cidade estava firmada nesses três pilares, e isso fazia o desenvolvimento social, econômico, político, familiar e religioso ser o que era naquela cidade. Por isso era uma cidade vistosa por muitas pessoas. Entretanto, Roma tomou posse daquela cidade, porque aquele local era abrangente para a questão egoísta de Roma. Assim, Césares, assim os tetrarcas, assim os homens poderosos poderiam reinar de diversas partes, mas partindo do centro poderoso de cada parte. Esse era o local. Estamos falando de Éfeso. Paulo foi tão incisivo em sua carta que Paulo percebeu essas questões. Paulo resolveu tratar em miúdas, em detalhes, como aqueles irmãos que tinham se convertido em Éfeso poderiam se salvar. Ora, perceba bem, vamos trazer pontualmente para a nossa sociedade. Quantas religiões há no Brasil? Você consegue citar pelo menos três? Cristianismo, o que mais? Espiritismo, o que mais? Umbanda, Quimbanda, Candomblé. É assim, vai. Imagina o dízimo. Imagina a nossa sociedade. Tem estudo de religião. O que é firmado na nossa economia? Na religião. Não, beleza, é no trabalho, não, é na religião. Todos os feriados que temos têm o nome de quê? Tem o nome de quê? Um santo. Todas as vezes que vamos olhar para algum lugar, praças, bairros, tem nome de santos. A nossa economia, o nosso dia a dia também é assim. Elias, mas você citou ali que nos templos lá tinham coisas erradas. Pois bem, se você pegar hoje um celular, você vê coisas terríveis, piores. Se você for em alguns lugares, a culto ao corpo. Naquela época eles estavam pelados dentro de um templo, mas se você for numa praia, lá no nosso Rio de Janeiro, vá lá, e você vai se assustar com as questões que acontecem lá. E é isso. Essa carta foi dirigida a Éfeso, às igrejas das proximidades, mas ela está servindo para nós. Por que, Elias? Porque lá, naquela época, tinha essa situação a qual eu retratei agora. Essa circular era para ajudar os irmãos que tinham se convertido lá e estavam sofrendo, porque não era fácil estar no ambiente deles. E hoje, essa carta ainda serve para nos ajudar a vencer o maligno. Então, Paulo foi tão incisivo em sua carta, porque Éfeso era tecnicamente um quartel-general dos espíritos malignos, das trevas. Aquela região era tomada por demônios, mas era uma área rica, mas tinha demônios. Era uma área onde as pessoas queriam viver, mas tinha demônios. Eles sabiam que os cristãos que estavam ali não enfrentavam apenas uma questão psicológica ou uma questão social. Não só uma questão dessa. Não era só política e financeira, mas era uma questão muito mais além. Mais uma estrutura espiritual, uma pressão social, psicológica, maciça, que tentava absorver a fé dos irmãos cristãos em meio ao sincretismo religioso, a mistura de religiões. Aquilo acontecia e deixava Paulo triste. Mas Paulo, quando escreveu isso, ele está usando uma metáfora que nós vimos da armadura. Paulo estava preso em Roma. Segundo os especialistas, e eu pesquisei muito sobre isso, Paulo não estava em qualquer lugar. Ele estava em uma prisão em Roma. Paulo era um preso político. Estava algemado junto a um soldado da Pretória, ou um soldado pretoriano. Ou seja, ele estava aqui e o soldado ao seu lado. Ele estava algemado junto ao soldado. Naquele momento, Paulo recebe notícias de Éfeso, e o Espírito toca ao seu coração para escrever, não só por Éfeso, não só por Colosso, não só por pelos irmãos de Tessalônica, mas por todos. Então esse mesmo Paulo que está ali,
acorrentado, junto com o soldado, começa a descrever aquilo que o Espírito coloca no coração. Ele usa a metáfora. Paulo estava apenas sendo poético? Não. Ele estava sendo tomado com todo o poder e glória do Espírito Santo para alertar a igreja, para anunciar aos irmãos que as batalhas a qual eles sofriam não eram batalhas físicas. Por mais que o embate físico fosse no campo das ideias e também a discussão verbal, ele está dizendo que o pior problema não era discutir sobre quem está certo ou quem está errado. O maior embate era discutir como na ideia, como no pensamento, os inimigos da nossa alma poderia camufladamente entrar e destruir o evangelho que estava nascendo. Compreende o que eu estou dizendo? Pois bem, então Paulo, ele vê que o antídoto prático para isso, para esse terrorismo espiritual que acontecia na cidade e na circunferência ou na vizinhança, é o seguinte: eu vou ter que falar para eles do que eu conheço. Aquela cidade era dominada por Roma, e ele precisava ser direto para consolidar o evangelho no coração deles. E como os irmãos iriam entender algo sobre a mente se Paulo não estava presente, estava preso? Como poderia Paulo encaminhar uma carta através dos irmãos que chegaria àqueles cristãos, mas eles não teriam a presença para explicar detalhes e trazer à consciência dos irmãos o que se precisava trazer? Paulo então é esperto de qual forma? Ele vai demonstrar para todos os irmãos o que é uma batalha espiritual, para eles poderem entender. Paulo conhecia, Paulo criado ao pé de Gamaliel, que era neto de Hilel, conhecia muito bem a Torá, conhecia o Pentateuco, conhecia a forma como era aplicado, mas agora ele está lidando com gentios, e no meio deles alguns judeus, que foram levados pelo Espírito a eles, os gentios, para pregar o Evangelho. Então Paulo vai demonstrar, pelo seu conhecimento, vamos falar das batalhas que houve e que demonstrava a forma a qual Paulo teria que usar para convencer os irmãos. Do século XIII ao século I. Vamos falar dessas guerras, vamos. A primeira guerra vai surgir em 1274 a.C., a Batalha de Kadesh. Olha, veja bem, a Batalha de Kadesh foi entre os egípcios. Ramsés II, um grande homem, um grande tertaca, um grande rei, um grande líder, ele teve que guerrear com os hititas. Na batalha com os hititas, a maior batalha de carruagens que a história já viu. A primeira batalha com carruagens. Então aquelas batalhas que estavam tendo ali entre os hititas e entre os egípcios demonstrou nos anais da história que precisavam mostrar para o povo que uma batalha que estava acontecendo não era simplesmente para tomar posse de uma terra, era para mudar a cultura, a sociedade, a visão social, a visão econômica, a visão política e a visão familiar. Primeira batalha aconteceu e ficou para a história, mas a batalha não para por aí. Vamos andar mais um pouco. Depois, 1000 anos antes de Cristo, nós temos aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, uma guerra. A guerra de quem? Davi. O reino de Israel consolidado, um reino forte, tendo que ter um confronto contra os fariseus, moabitas e amonitas. E nesse período é quando Davi, ciente da palavra de Deus, ele ganha essas batalhas. Ele pensa em construir um templo para o Senhor. É quando as nações vizinhas começam a perceber que depois dessa guerra, depois desse desvinculamento entre Israel e as demais nações, através de uma guerra, a coisa ia ficar diferente para Israel. Israel estava crescendo e desenvolvendo. Pois bem, uma batalha que mudou tudo. Depois dessa batalha, depois de Davi, vem Salomão, constrói um templo. Todos os reis vão até Salomão para saber sobre sua sabedoria, sobre sua riqueza. Então não foi apenas uma guerra, foi algo que transformou a cultura e a sociedade em redor de Israel. Passamos 400 anos, de 490 a 479, houve uma batalha, uma guerra médica. Que era uma batalha médica? Isso, conhecido como batalha médica, a batalha entre os gregos e os persas e os medos. Essa batalha, ela foi destaque na batalha de Maratonas, que temos como Termópilas,
Aqui o Ocidente segurou o quê? A expressão do Império Medo-Persas. Ali se formou a batalha, e essa batalha formou os medos e os persas. Mais 331 antes de Cristo. Essas batalhas estão sendo gravadas, não esqueça isso. Houve uma batalha de Gaugamela. Essa batalha é entre Alexandre o Grande, na Grécia e na Macedônia. Ele derrota Dário III na Pérsia. Assim, dá início à era helênica, que domina o contexto cultural no Novo Testamento. Essa guerra, domínio cultural para o Novo Testamento. Ou seja, ali começou uma cultura que até chegar em Paulo e depois de Paulo. Pois bem, para finalizar, nos 31 a.C., houve uma batalha. Que batalha é essa? A batalha conhecida como a Batalha de Ácio. Roma de Otávio invade Egito de Cleópatra com Marco Antônio. O Egito torna-se província romana, consolida o império daquele momento. Aí Paulo conheceu o que era o Império Romano através dessa batalha. Depois disso, o Império Romano devastou o mundo antigo e tomou todas as terras. Paulo, conhecendo todas essas batalhas, ele fica em alerta. Porque os romanos, eles eram uns legionários. Eles eram da época de Paulo. Eles eram um contexto que todo mundo conhecia. E Paulo precisava alertar os irmãos pelas mudanças que eram necessárias. Veja bem, vamos à mensagem. Volte comigo alguns versículos, abra sua Bíblia. No primeiro capítulo, Paulo começa a louvar o nome do Senhor. Ele agradece ao Senhor. E no versículo 11 do primeiro capítulo, ele diz o seguinte: nele digo, em que também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade. Ou seja, Paulo está dizendo para os irmãos, ele começa a carta, e ele começa a dizer para os irmãos, nele, em quem também fomos feitos heranças. Aqueles homens e mulheres que aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, se renderam e reconheceram Jesus, eles precisavam entender que eles não estavam jogados nesse mundo perdido. Eles eram heranças do Senhor, conquista de Jesus Cristo. Então Paulo começa, além de agradecer, começa a pontuar o que era necessário. Ele consegue fazer ali um alerta, e ao mesmo tempo ele prossegue. Veja comigo, acompanhe com sua Bíblia aberta. Ele segue para o versículo 20 do mesmo capítulo 1, e ele diz o seguinte: que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. 21. Acima de todos os principados. Quando Paulo lê, ou melhor, escreve sobre isso, ele está falando que Jesus era Senhor maior do que César, era Senhor maior do que o chefe da empresa que eles trabalhavam, maior do que o Senhor de escravos, era maior do que os deuses da terra, porque o Senhor o colocou na mais alta e no mais lugar, no mais poderoso. Só que ele continua no 21 dizendo o seguinte: olha o que ele faz. Acima de todos os principados. Eles queriam saber o que eram principados. Poder, potestades, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas contribuiu, ou constituiu, como cabeça da igreja. Ou seja, acima de qualquer situação, ele está dizendo, Jesus Cristo é maior do que tudo. Sobre qualquer situação e circunstância, Jesus é maior. Ele está dizendo para o povo: estou começando a carta te dizendo que você não está só, porque você tem um rei, você tem um Deus todo-poderoso, e acima da potestade, acima dos demônios, acima de tudo, esse Deus está. E lá de cima, Ele cuida de você. Essa é uma parte da oração de Paulo para os irmãos. Mas aí ele vai falar com os irmãos sobre a nova vida. Capítulo 2, acompanhe comigo, por favor. Versículo 4, ele diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar-nos, nesse século vindouro, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus não é só grande, Ele é todo poderoso. Além de ser todo poderoso, Ele nos comprou. E além de nos comprar, nos ressuscitou com Cristo. Não somos mais velha criatura, já somos novas criaturas. E Ele preparou um lugar e nos levou. E assim Ele está dizendo, vai nos levar para morar com Ele num lugar muito especial. Esse tempo nessa terra, irmãos de Éfeso, irmãos conosco, de Tessalônica, entenda, essa época, esse período, esse breve momento vai passar e você vai estar com Cristo nas alturas. Essa era a carta, esse é o início. Mas entenda comigo, no capítulo 3, vá comigo, capítulo 3, hoje é dia de Bíblia, vamos? Capítulo 3, versículo 6. O apóstolo aos gentios vai falar um pouco sobre ele mesmo. E ele fala, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. O que ele está querendo falar com isso? Não era só os judeus que eram salvos. O Messias, Jesus, era o judeu que morreu e ressuscitou. Mas era para os judeus? Não, para todos. Até mesmo os gentios tinham esse direito. Não precisavam ficar com medo. Não precisavam ficar temerosos. Porque o mesmo Jesus que salvou a Pedro, a Tiago, a João, a todos que creram nele, poderia salvar a família e a todos aqueles que estavam crendo nele como Senhor e Salvador. É isso. Ele está falando, eu fui colocado para te dizer isso, para te informar isso. Não tenha medo, não se atemorize, porque Ele, o Deus eterno e trino Criador, Ele é poderoso para salvar a qualquer vida, em qualquer pessoa. É isso. Paulo não está atemorizado, ele está tentando alertar. Depois você leia, são 6 capítulos. Depois dessa mensagem, degusta. Começa a digerir um pouco essa mensagem. Mas ele continua. Veja bem. Ele, capítulo 3, versículo 16. A oração de Paulo pelos Efésios, pelos irmãos em Éfeso, continua. E está escrito assim: para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroboradores com poder pelo Espírito, com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Ou seja, entenda, o Espírito de Deus, em sua maior riqueza, fez com que Jesus habitasse no coração, através da fé. Pela fé sois salvos. Isso não vem de vós, como de Deus. Aqueles homens e mulheres que estavam enfrentando dias difíceis, pensando no contexto de hoje, talvez você não repare, talvez você esteja um pouco assim, sabe, distante, mas os dias são maus, são difíceis. Servir ao Senhor com verdade parece que está ficando impossível. Entenda, olha o que estão fazendo com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Estão vendendo vassoura ungida para dizer que vassoura salva, liberta, cura. Estão vendendo óleo ungido, especialistas de não sei de onde, para falar que o óleo vai curar, vai ressuscitar. Estão fazendo campanhas de sal com rosa, com não sei o que lá mais, para dizer que isso aí é poder. Não, isso não é poder de Deus. Poder de Deus é crer em Jesus Cristo com fé, porque Ele é o único e suficiente Salvador, e só Ele basta para curar, libertar e salvar o homem perdido. E nós estamos vivendo assim. Olha quantas igrejas. Saiu uma música agora, eu estava vendo mais cedo, uma amiga me falou: Elias, analisa essa música teologicamente. Eu comecei
comecei a ouvir a música e não quero nem falar sobre ela. Olha, as nossas canções não falam de Cristo, fala de dinheiro, fala de poder, fala de felicidade terrena, enquanto a nossa felicidade é Cristo. A nossa salvação é Cristo. A nossa redenção é Cristo. Se os nossos louvores, as nossas canções não podem falar de Cristo, o que estamos fazendo aqui? Se a nossa vida, o dia a dia, no trabalho, em casa, na rua, na escola, na faculdade, não pode falar de Cristo, o que somos? Representantes do quê? Se somos salvos pela fé e Cristo habita em nós, como está a nossa vida? Como é o nosso evangelho? Será que é um evangelho de mentira? Aqui é crente, mas em casa o palavrão solta, em casa a pancada solta da esposa, a esposa trai o marido trai a esposa. Será que é esse o evangelho? Será que não estamos no misticismo? Estamos aqui hoje, amanhã no centro espírita. Estamos aqui hoje, amanhã pedindo alguém para fazer um trabalho ali ou lá. Será que esse é o evangelho? Não, isso não é evangelho. O evangelho de Cristo é único, é puro, é santo. É quando eu pego essa palavra e entendo que essa palavra é guardada no meu coração para não pecar contra Deus. É isso o evangelho. Aqui podemos falar abertamente, mas os irmãos que já estavam vivendo até mesmo perseguições naquela época tinham que entender de alguma forma. Então Paulo continua. Veja comigo, capítulo 4, versículo 1. Olha na Bíblia. E ele vai começar a exortar a unidade dos irmãos. Olhe bem para a Bíblia. Olha o que está dizendo. Rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andes como é digno da vocação com que fosse chamado. Paulo não pediu aos irmãos que orassem para ele ser solto. Não! Se fosse hoje, o pastor falou que foi preso, vamos orar para Jesus libertar ele, injustiça, vamos para a porta do presídio. Não, Paulo está querendo que você rogue por ele, para que lá dentro ele possa ganhar todos para Cristo, e de lá o evangelho possa crescer mais e mais. E a nossa situação, muitas vezes nós queremos que Deus faça do nosso jeito. Pegamos o evangelho e queremos montar de ponta cabeça e falar assim: não, primeiro eu, depois Cristo. Não, primeiro é Cristo e só Cristo. Pronto, acabou. Mas peraí, eu vim para a igreja porque eu quero ser glória a Deus. Pode fazer tudo o que você vai querer, mas primeiro a glória é dele, não é sua, não é minha. Primeiro a vida tem que ser entregue a ele. Paulo está dizendo isso para a igreja. Ele está falando assim: ó, eu sou um dos responsáveis em te dizer, responsável de informar, responsável de ensinar que tudo é Cristo, tudo para Cristo. Não é psicologia, não é terapia, é Cristo em primeiro lugar. As mensagens dos nossos púlpitos agora deu para passar a mão no povo. A mensagem não fala de arrependimento, de mudança. A mensagem fala: hoje Deus está te dando a casa própria. Aí todo mundo sai pulando. Hoje Deus está transformando. Aí chora. Hoje Deus está cuidando do seu emocional. Meu Deus. Aí uma apelação, sabe, emocional. E no final, não há arrependimento. Não há mudança de vida. A pessoa melhora por minutos e depois volta a ser o mesmo cretino, sem vergonha, na casa dele, na rua, em qualquer lugar. Enquanto isso, o Espírito Santo está nos chamando para a realidade. Qual é a realidade? Que Cristo, Ele nos preparou para vivermos nessa terra, para ser representantes do reino do céu. Um soldado preparado para as batalhas. Soldados somos de Jesus. Aleluia. E para ser soldados, você tem que entender essa parte. Perceba comigo. Paulo vai dar mais um pouquinho. Capítulo 4, versículo 29. Acompanhe comigo na Bíblia. Paulo vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, mas só a que for boa, para prover edificação, para que dê graça aos que ouvem. 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quantas palavras que saem da sua boca? Ele está falando isso para os irmãos, para promover mudanças. Não saia da nossa boca nenhuma palavra torta. O que sai da sua boca?
sai o Evangelho de Cristo, sai palavras que transformam. Eu estava conversando agora e mandei uma mensagem para uma pessoa do meu trabalho, um atleta. Ele falou: se você tivesse me convidado, eu tinha ido. Eu falei: rapaz, foi tanta correria, eu tive que fazer um negócio aqui, acabei esquecendo de você agora, eu estou enviando o livro, espero que ele esteja assistindo. Aí ele falou comigo assim: porque aquela nossa conversa foi boa. Eu sei, nós tivemos conversas. E que conversa que é? É sobre a Bíblia, é sobre transformação, é sobre salvação, é sobre mensagem, a mensagem que transforma o homem, o pecador, que pega ele lá do abismo, lá do charco de lodo e traz ele para as regiões celestiais. É isso que tem que sair da boca do cristão. E Paulo está exortando os irmãos sobre isso. Ele está falando sobre isso para crescimento e desenvolvimento. Por que Paulo ia fazer isso? Porque ele sabia que os irmãos viviam em uma sociedade que poderia destruir a fé deles. E aí depois, no capítulo 5, ele vai falar sobre deveres conjugais e dos filhos. Depois que ele toca nesse assunto, que é um assunto até melindroso no nosso meio, aí ele vai para o capítulo 6. Quando ele chega no capítulo 6, agora vamos para a parte que nós lemos. No capítulo 6, versículo 10. Olha o que ele está falando aí. Depois de exortar tudo mais: no demais, irmãos meus, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Quem tem buscado o poder de Deus aqui na sua vida? Quem? Tem poucas pessoas, está vendo? Está vendo? Poucas pessoas que usam o poder de Deus. Fortalecimento. E de onde vem o fortalecimento, Gurias? Vem da série da Netflix. Vem do Reels do Instagram. Vem dos stories do Telegram ou do TikTok. Não. Vem dali, da palavra de Deus. Fortalecimento vem dali. E de onde mais, Elias? Da oração, do jejum e da consagração. É daí que vem o fortalecimento. Mas Paulo não para por aí. Ele quer te explicar o porquê disso. Veja comigo. Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 20, ele está provavelmente em Roma, já preso, talvez esperando ser julgado. Mas uma coisa eu sei, que um dos seus escritores está dizendo o seguinte: ajude-me a pregar o Evangelho. Por que ele está falando isso? Porque todos os soldados, e assim eu acredito, foram evangelizados. Imagina um homem do lado do Paulo preso, acorrentado, com uma espada olhando para Paulo, e sabendo nos primeiros dias, se não tentar fugir, esse velho não vai fugir. Aí o homem começa a escrever sobre Jesus Cristo. Aí quando ele não consegue escrever, porque ele está dizendo, se não me engano em Coríntios, dizendo assim: olha com grandes letras nos escrevo. Ou seja, alguém está escrevendo para ele agora, porque talvez ele não estava conseguindo escrever, porque ele já está ficando velho, está ficando cego. Então, em vez de escrever, ele começa a falar. Quem está do lado dele começa a ouvir sobre Jesus. E quem vai passar a noite do lado de fora escuta sobre Jesus. E o soldado que passa para tentar trocar com o outro, escuta de Jesus. A casa dele vai escutar sobre Jesus. E ele vai sendo transformado. É esse Paulo que vai escrevendo. Só que vai passando o tempo. E aqui eu quero falar com você. Quando Paulo está falando isso, veja comigo, nos versículos 12. Olha o que ele está falando 12. Porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue. Para que Paulo está dizendo isso? É fácil chegar em casa e olhar para a esposa no dia que ela está, sabe, nervosa? Não é. É fácil olhar para o patrão, é fácil olhar para o cliente, é fácil olhar para alguém que te ofendeu e tratar ele bem. Não é fácil. É fácil olharmos para este mundo e tentarmos resolver com as nossas mãos. Não é fácil. Mas a nossa guerra não é contra pessoas, não é contra o irmão, não é contra o vizinho. Eles não. Mas a potestade, os demônios que estão nos ares e mandando setas e usando eles, esses sim nós temos que combater. Aí Paulo está dizendo, prossiga comigo no versículo, olha aí. Porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. Poxa, mas como assim, Paulo? Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Opa! Lembra de Daniel quando estava orando? Daniel orava
esperando uma resposta, e não vinha a resposta. Gabriel desceu, mas a resposta não vinha. E um dia Deus teve que enviar Miguel. Uma batalha se formou no céu. Eita glória! E depois dessa batalha, o anjo chega e fala: Daniel, Deus te ouviu, te respondeu desde o primeiro dia, mas eu fiquei preso nas regiões celestiais. É lá em cima que ocorre a batalha, não é aqui embaixo. Não é boca a boca falando aqui, discutindo. É joelho no chão e pensamento ligado na glória, porque é lá em cima que se resolve tudo. É naquela região. Pois bem, Paulo mostra esse intento para eles. Só que os irmãos têm perguntas. E ele já sabe das perguntas e ele vai responder. E ele continua, olha o capítulo 13. Prossiga, na exposição da palavra de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito isso, tudo ficar ou fiquem firmes. Em outras traduções, fiquem inabaláveis. Espera aí, Paulo, você acabou de falar. Espera aí, Paulo, você acabou de falar que a guerra não é aqui embaixo, mas está mandando eu tomar armaduras. Na concepção humana, o entendimento é: vou tomar a espada, o escudo, vou pôr a couraça, o cinturão, vou colocar os sapatos, vou para uma guerra. Só que a guerra que ele está falando não está acontecendo aqui. Mas ele continua, olha comigo, vamos, versículo 14: estais, pois, firmes, tendo. Aí ele começa a explicar. Já que os irmãos não podem ficar inabalados, eles tinham que ter uma couraça, tinham que ter um equipamento, tinham que ter o quê? Toda aquela armadura. Aí ele fala, versículos abaixo. Primeiro, o cinto da verdade. Por que o cinto da verdade? Toda vez que olhamos para a palavra cinto, que temos que olhar para o grego vai dizer que esse cinto é um símbolo. Símbolo era uma forma de um cinto segurado a parte de baixo da cintura com a barriga forçada. O cinto romano segurava não só a espada, tinha duas espadas, uma espada de confronto à cavalaria e uma espada curta de confronto pessoal, além da túnica. Esse cinto segurava a roupa, porque se não segurasse a roupa, eles iam se embaraçar. Então, vivo estava na memória dos irmãos que aqueles soldados que estavam na cidade tinham sim esse cinto. Mas aí ele está falando, o cinto é o quê? O cinto que ele está falando é a verdade. A verdade é quem? É Cristo. E conhecereis a verdade. A verdade está no cinto. Cristo está seguro. Cristo está numa forma onde ele pode usar. Usar como Cristo? Usar no seu dia a dia. Usar para falar. Usar para viver. Usar para se desprender. Usar para chorar. Usar para se alegrar. Sim, Cristo, a verdade que liberta, estava com eles. Então eles não são mais presos. Eles são soltos dos presídios, das cadeias, das correntes, das algemas. Agora livres, eles têm a verdade que os fazem andar em lugares verdejantes, em lugares de pessoas livres. Sim, eles tinham que estar com essa verdade na vida. Um cinto que nos mostra que eles eram livres. Quantos aqui são livres por Jesus Cristo? Pegue esse cinto, o cinto da verdade, e coloque no seu corpo. É no corpo físico ou é visão? Transporte tudo isso que eu estou falando para a sua mente. Transporte isso para a sua mente, para a sua alma. Você agora tem um corpo, imagine comigo, dentro da sua mente. Está nu esse corpo, desnudado. E a primeira coisa que você fez foi colocar um cinto com um pano. Você colocou um cinto da verdade. Mas aí você consegue imaginar, você está indo para um lugar. Se tem cinto, agora Paulo vai dizer para eles, acompanhe comigo. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficais firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos ombros com a verdade. Sim, a verdade. Agora, vestir a couraça da justiça. Existem interpretações teológicas que vai dizer do lado moral. Justiça é a pessoa ter caráter, hombridade, ser honesto, ser justo, ser verdadeiro. Mas por outro lado, quando fala de justiça, fala da retidão da presença de Deus.
ser aquilo que a palavra te chamou para ser. Uma couraça protegia coração, pulmão, fígado, protegia a parte dorsal do soldado. Então nessa hora Deus está falando, existe na sua vida partes que precisam ser protegidas. E somente a couraça da justiça pode te proteger. Porque sendo justo através da palavra de Deus, você está armado para enfrentar aquilo que o inimigo chama de acusação. É dessa forma. O acusador vai atirar para te ferir. Não, ele não vai usar pessoas para te consolar, ele vai usar pessoas para te ferir. Coisas, situações, ambientes. E nessa hora você tem uma couraça. A couraça da justiça, sendo justo através da palavra de Deus. E depois Paulo continua, perceba comigo, e calçando os pés na pregação do Evangelho da paz. Lembre-se comigo, depois do 5 você colocou a couraça, agora você tem que calçar os seus pés. Os soldados romanos colocavam nos pés esse calçado, conhecido como caligê. Esse calçado tinha travas, porque quando eles tinham que estar em um terreno arenoso, ou em meio à chuva tinham que subir algum morro, eles estavam com uma trava, travavam no chão, e toda vez que eles andavam, eles estavam firmes, toda vez que eles andavam, eles não escorregavam, toda vez que andavam, eles estavam presos ao chão. Então, quando estavam numa batalha e recebiam uma espadada ou recebiam um golpe forte, eles até curvavam, mas não tombavam. Quando Deus está falando, o Evangelho da paz é a paz que Ele te deu. O mundo pode vir, as coisas podem vir te bater, mas você está tão preso como puder, firme no Evangelho da paz, que você não cai, mas você não permanece firme na palavra de Deus. No campo das ideias, Satanás não brinca. Quantas pessoas sofrem com depressão, opressão maligna, sofrem com situações em que a medicina tenta ajudar? Imagina, ansiedade, medo, síndrome do pânico, tudo isso vem, tudo isso são armas usadas hoje por Satanás. As palavras formam dentro de você um exército de inimigos que vem em fila alinhados, marchando para cima de você, e você olha e fala, eu não vou suportar. De repente, quando você olha, está todo mundo com um arco na mão, apontando flechas, outros com espadas, outros com lanças. E aí, o que você vai fazer? Você está firme no Evangelho ou não? Você tem a couraça que te protege ou não? Um cinto com uma espada para guerrear ou não? E aí você começa a olhar todo o ambiente, toda a situação na sua mente, de vivência com as pessoas, e você fala, eu não resisto a essa situação mais, eu não sei como fazer. Mas aí o Senhor te fala, vão lançar flechas, vão lançar lanças, vão vir com a espada, vão. E agora o que eu faço, Senhor? Está firme, sim, no Evangelho, sim. Pega o escudo da fé e se proteja. Vai! Na hora que a opressão maligna, a palavra de Deus mulher, olha o escudo da frente, protege-se. Porque é nessa hora que o inimigo pensa que vai te vencer, é que você vai deter o inimigo. O escudo do soldado romano era resistente, tinha ferro e couro, e quando os dardos inflamados do inimigo eram atirados, quando as pedras afogueadas eram atiradas, eles molhavam o escudo na água, deixavam a água jorrar e paravam em linha, e avançavam, e a pedra vinha e batia, o fogo batia e se apagava, a flecha vinha, batia e quebrava, e se apagava o fogo, e eles continuavam avançando. Jesus está falando com você hoje, mesmo que o inimigo esteja vindo, pega o teu escudo e vai. Avance, não pare, vai para cima do medo, vai para cima da depressão, vai para cima do desemprego, vai para cima de todos os males, porque você é um soldado escolhido por Cristo, e você está calçado com o Evangelho da paz. Você tem o escudo da fé. E agora, Elias, para finalizar, como é que faz? Eu estou indo para cima, mas eu só tenho cinturão, eu só tenho a couraça, eu só tenho o sapato e o escudo. Aí Jesus fala com você,
Ei, soldado de Éfeso e soldado de Minas-Lândia, entenda, agora vem. Quando você estiver com escudo e aproximar o inimigo, levanta a espada do Evangelho, levanta a espada para vencer o inimigo. Não é só com a palavra, espada. Sabe por que muitos cristãos caem em campo de batalha? Porque a Bíblia está igual a minha, fechada, e ela não está no coração nem na mente. O único lugar que ela está na estante empoeirada. Mas um bom soldado, preparado para a batalha do dia a dia, é aquele que mantém a palavra aberta. E a tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti. A espada do Senhor é flamejante e é mais cortante do que a espada de dois gumes da terra. Levante a sua mão para os céus. Existem batalhas que nós queremos batalhar. Aonde? Na carne. Aonde? Com palavras, com ações. Mas o Espírito te capacita nessa noite, para tomar a espada do Espírito, calçar, oh meu Deus do céu, a sandália do Evangelho da Paz. Oh, veja você, venha com a coraça da justiça e o cinto da verdade. Por quê? Porque nessa batalha não é de pelejar. O Senhor dos Exércitos já venceu essa batalha lá na cruz do Calvário. Paulo queria que Éfeso entendesse que a luta não era contra o sangue e a carne. Os impérios humanos caem, o império romano cai o vizinho, cai as mentiras, cai tudo. A única coisa que permanece é a palavra do Senhor. É isso. Se você é um cristão, entenda. O diabo ele não quer te fazer pobre e doente. Ele quer atingir a sua alma. Ele quer atingir a sua cabeça. É por isso que as batalhas que temos não são nada aqui na terra. Porque ele entra aqui na mente. Já com cristãos que hoje estão na igreja, pula, canta, dança, faz de tudo. Daqui um mês, primeira batalha, ele não está nem calçado, escorrega, cai. É um soldado ferido. Elias, e soldado ferido a gente deixa, não. Aquele soldado ferido a gente dá as mãos. Levanta ele, põe no ombro, com uma espada a gente o protege. E com o escudo a gente também o protege. A melhor defesa é o ataque. O melhor ataque é a defesa. Entenda, você não tem que ir para cima do inimigo. Jesus Cristo já venceu. É ele que anda como um leão ao derredor, rugindo, querendo atacar. Mas quando ele chega, ele olha para você e vê: aquele ele não dá. Porque além de estar protegido, ele recolheu um soldado caído. Seja amoroso e lembre-se, é só como soldado que você vai vencer uma guerra, sendo soldado de Jesus Cristo. Para entender melhor sobre isso, as batalhas que nós sofremos, vamos sofrer tentações. Capítulo 4, versículo de 1 a 11, não precisa saber a Bíblia, de Mateus. Jesus é levado aonde? Ao deserto, depois de jejuar 40 dias e da noite. Aí isso é o problema. Quem jejua está em fome. E Jesus foi. Só que o diabo não está interessado na fome de Jesus. Mas quando chegar lá, Jesus está lá, o demônio fala com ele: se tu és filho de Deus, toma essas pedras e pães. É teste. Mexendo com o psicológico. É a guerra da mente. Você não entendeu? Que está 40 dias, pode segurar mais um dia? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Pois é. Para que o diabo fez aquilo? Para ver se Jesus ia pecar, transformar a pedra em pães por egoísmo. Depois ele leva Jesus para o pináculo, mostra tudo e fala: se você quiser, eu te dou. Ele termina falando com Jesus: ó, lança isso daqui. Está escrito, meus anjos deram ordem de socorrer. Aí, Jesus já começou a responder aqui, na batalha. Na batalha, ele atacou, Jesus defendeu. Primeira palavra, Jesus defendeu. Segunda, Jesus defendeu, agora ele começou a atacar. Porque nem só de conjurar o homem. Aí nós falamos assim: não, nem o seu Deus não tentará. Quando Satanás viu que não dava mais para atingir Jesus, ele foi embora. E os anjos do Senhor vieram socorrer o soldado ferido. Não, Jesus Cristo.
Os mesmos anjos vêm nos socorrer quando estamos abatidos, quando estamos sofrendo. Todos os dias nós temos uma batalha. É uma guerra até a volta de Jesus. Mas todos os dias nós temos uma batalha. E como é que eu venço essa batalha, Elias? Aí Paulo vai falar. Assim como Jesus, na oração. Prossiga comigo, nós já vamos terminar. Olha o que Paulo está falando com eles. Agora, com capacete, olha para você ver. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação, eu esqueci de falar, me perdoe. Sabe o que é a salvação? É o seu resgate. Qual é a parte mais vulnerável do corpo? Alguém sabe? A cabeça. Se um neném cai sentado, você não se preocupa. Mas se ele cai de cabeça, o que você faz? Entra em desespero. Pega e quer levar para o hospital. Pode ter tido um traumatismo craniano. A sua salvação, o capacete da salvação, quer dizer que aqui você está salvo por Cristo. Cristo te salvou. E quando o inimigo vier, por mais que ele bata, ele não te atinge. Salvo por Cristo. Não perca o capacete da salvação. Aí Paulo continua. Olha, veja comigo. Orando em todo o 18. Orando em todo com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, orando em todo o tempo. Quem está preparado para uma batalha dia a dia? Quando levantar, não levanta reclamando ou abrindo os stories para ver quem te mandou mensagem. Não, levanta lendo a palavra e orando. Por que lendo a palavra e orando? É porque aqui vai ser o seu guia. Quando você ler o capítulo inteiro de um livro, você vai entender que naquele dia o Senhor vai te guiar em cima daquela palavra. Orando pelos santos, ore pelos irmãos, ore pelos irmãos caídos. Há entre nós muitos irmãos fracos, muitos irmãos caídos, que precisam entender que a batalha que ele perde não é aqui. Às vezes ele acha que ele está pecando aqui e ele não consegue mais, mas o diabo está vencendo ele aqui. É aqui na mente. O Senhor está falando com você, quer vencer a batalha, começa na mente. Leia, a sua mente vai ficar alerta. Olha, a sua mente vai ficar em posição de ataque. Ataque a quem? Aos dados inflamados do inimigo, nas regiões celestiais. Lá em cima, quando o diabo começar a fazer a ruaça, querendo guerrear, você está preparado para vencer o dia, vencer o mês, vencer todo o ano. Entenda, sua batalha não é aqui fora, é aqui dentro. E Deus te capacitou nessa noite, através da palavra, para entender que você não vence o inimigo gritando, não vence batendo o pezinho no chão, não vence se jogando no chão. Você vence orando em todo o tempo, em espírito de oração. Ei, preste bem atenção. Nessa batalha, um gadareno uma vez, está em Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 20, depois você lê. Um gadareno uma vez viu Jesus subindo. E ele estava endemoniado, era uma legião, fazendo referência aos soldados romanos. E eles pediram ao Senhor para se retirar dali. Aquele gadareno tinha batido no, sabe de quem? Do delegado, do prefeito, dos policiais, de todo mundo. Ele estava no cemitério, mas quando Jesus chegou, o demônio que estava no corpo dele se desesperou. Sabe por quê? Aonde Jesus chega, ele vence batalhas. Quer chamar Jesus para a sua batalha hoje ou vai querer lutar sozinho? Chame Jesus. Jesus chega e os demônios correm, eles fogem. Essa batalha Jesus venceu. Aí depois do Getsemane, outra batalha. Jesus está lá. E o que Jesus fala com os discípulos? Nenhuma hora pudesse velar comigo. Sabe o que está acontecendo? Vai ter uma batalha daqui a pouco, uma batalha titânica, e nenhuma hora pudesse orar. Aí a pergunta é para mim e para você: quanto tempo você gasta orando? Quanto tempo você não sabe? Quanto tempo você ora? Você permanece na presença de Deus, no lugar que a gente vive assim, leva-nos segurar o teu lugar.
onde só somente eu e você estamos juntos na presença, porque eu te amo, meu papai. Mas nós não passamos nem uma hora lá orando. Aí Jesus fala para eles: levanta, é chegada a minha hora. Pedro levanta, bota esse quadro na cintura. Pedro daqueles valentes, tipo assim, como meu pai me dizia: vocês são o Pedro, tipo eu. Olha, daqui a pouco chega os soldados gritando. Aí ele pergunta: quem é Jesus? Aí diz assim: eu sou. Cai todo mundo. Aí Jesus manda levantar todo mundo. Aí levanta e fala assim: quem é Jesus? Aí Jesus se apresenta. Aí mal um soldado do templo vai com a mão de Jesus, você arranca a espada e corta a orelha dele. Jesus pega a orelha do outro. Não, Pedro, não é essa batalha aí. Essa batalha de fora você já está perdendo. A batalha é aqui dentro, Pedro. Você vai me ligar 3 vezes. A batalha aqui dentro você vai perder 3 vezes. Pedro, aqui dentro. Aqui fora você pode até cortar a orelha, mas aqui dentro você já está perdendo. Jesus vai para a cruz. Pedro foge. Pedro foge. Lá está Jesus. Ele olha: cadê os discípulos? Cadê os homens que estavam com ele? E quando Satanás achava que tinha vencido, Jesus entrega o Espírito dele e fala: Pai, eu te entrego o meu Espírito. Está consumado. Ali Satanás achou: venci. Na carne? Não. Na carne, Satanás feriu Jesus. Na carne teve prego nas mãos. Na carne teve prego nos pés. Na carne teve coroa de espinho. Na carne 40 chicotadas nas costas de Jesus. Na carne, mas lá dentro, no Espírito, Jesus Cristo foi até embaixo. Não morreu, ressuscitou no 3º dia. E lá ele ressuscitando, ele venceu a morte, o diabo e o inferno. E ele que está à direita de Deus Pai. E ele é Deus Todo-Poderoso. Esse é Jesus Cristo. Ele venceu uma batalha titânica que ninguém venceria. Ele foi um soldado que ninguém foi. Ele foi o Senhor dos Senhores. Ele é o general de guerra, aquele poderoso que não perde batalha. Por isso que ele te chama hoje para ser um soldado que não perde aqui fora, mas vem aqui dentro, que pode até sofrer na carne, mas o Espírito está forte, na mente está forte, na alma está forte. Eu vou pedir um pouquinho de pé. Eu quero fazer a aplicação, pessoal. Aplicação para vocês. Você é o soldado de Jesus. Quem é soldado? Não perca a batalha na mente. Não deixe o diabo te vencer. Lembre-se, com Cristo no barco tudo vai muito bem. E eu sei de uma coisa, e eu quero lhe falar. Feche seus olhos. Aleluia. Você está armado, mas não para destruição de vidas, mas para ganhar vidas para o reino dos céus. Soldados somos de Jesus e campeões do bem, da luz, nos exércitos de Deus. Batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e o seu poder. A batalha que nós enfrentamos na mente, ela tem estar. A vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber laureis como galardão. Feche seus olhos. Você é um soldado. Hoje à noite não é culto de vitória. Não é vitória, não é carro, não é casa. É a sua mente que está protegida. Hoje você sai equipado, preparado por Jesus para enfrentar as batalhas. Oração, palavra é uma arma. Entenda, você tem a mente protegida com o capacete da salvação, a couraça da justiça. Entenda que os seus pés
que estão cansados com o Evangelho de Cristo da paz. Entenda que essa espada que você carrega, ela não veio para matar, ela veio para destruir as trevas e salvar vidas. Nesta noite, comece a orar no seu lugar. Paulo, quando termina, ele fala: ore por mim, para que eu possa pregar o Evangelho de Cristo, pelo qual sou embaixador. Ore no seu lugar, não fique orando somente, abra a sua boca. A boca não foi feita para xingar palavras fortes, a sua boca foi feita para clamar. Quando você abre a boca e clama, Deus responde, Deus age. Ore no seu lugar agora. Eu espero você orar. Eu espero você orar no seu lugar. Abra sua boca. Deus está ouvindo. Seja uma pessoa, um soldado preparado. Ó Senhor poderoso, ore no seu lugar, não desanime. Ore com clamor e súplica. Em nome de Jesus. Ore pela casa, ore pelo trabalho, pelas decisões.
na sua mente que você está protegido. O Senhor hoje diz que está protegido. Primeiro, cinto da verdade, couraça da justiça, calçados da paz, o evangelho da paz. Quarto, escudo da fé, capacete da salvação e a espada do evangelho. É isso. É o evangelho de Cristo. Paulo termina a carta dizendo isso aos irmãos. E quando ele termina, ele diz: ore comigo para que eu possa ser de excelência para pegar o evangelho. Eu oro por você essa noite, para que você possa pegar o evangelho com suas atitudes, com suas palavras, com suas ações, em todos os lugares, não só aqui. Para que quando você estiver, seja no carro, em casa, em qualquer lugar, as pessoas possam olhar e falar assim: ali é uma pessoa diferente. Por fora pode te ver as marcas de sofrimento e as feridas, mas ele sabe que por trás disso há um soldado forte e preparado para as batalhas, que pode ajudar quem está caído lá fora e dentro da sua casa também. Levante suas mãos para a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, soldados de Jesus.